Olá, bom dia, meus queridos e queridas, sejam todos bem-vindos à nossa aula da disciplina Projeto de Vida, onde na aula de hoje nós estaremos, pessoal, trabalhando, ou seja, estudando o tema, né? O nosso tema da aula de hoje é sobre o que é caráter. Então, na aula de hoje nós iremos estudar sobre o caráter. Aqui nós temos uma imagem, né, de uma pessoa com algumas máscaras sobre a mesa aqui, e nós iremos trabalhar assim, falar sobre a questão do caráter. E antes de nós iniciarmos a nossa aula, nós vamos para aqui para o nosso objetivo, né? Na aula de hoje nós temos o objetivo, e o objetivo da aula de hoje, pessoal, é desenvolver atitude de compromisso com o trabalho coletivo. Então iremos estar assim desenvolvendo as atitudes no que diz respeito ao trabalho coletivo, que nós iremos estar assim desenvolvendo hoje esse trabalho de forma, coletiva. E as habilidades que nós pretendemos desenvolver na nossa aula de hoje é relacionar autoconhecimento e autoavaliação, identificar os requisitos ou caminhos que tornam uma realidade viável e também reconhecer caráter essencial da disposição pessoal para realizar. Então essas são as habilidades que nós iremos estar desenvolvendo, assim como também o objetivo da nossa aula. Então, sobre o tema caráter, nós temos aqui, caráter é, o que vocês podem estar observando aí, nós temos aqui algumas caricaturas, demonstrando, falando sobre o caráter, e nós vamos agora conceituar o que é caráter. Caráter é um conceito que é definido pelo conjunto de traços morais e éticos de um indivíduo. Em termos gerais, o caráter define a índole da pessoa e como ela rege as suas atitudes dentro dos parâmetros da honestidade e do respeito ao próximo. Então aí está o conceito do que é caráter, que nós temos que ser honestos e também ter respeito ao próximo. Dando sequência, nós vamos falar sobre os pilares do caráter, O caráter é formado por pilares. E aí nós vamos conhecer quais são os 6 pilares que formam, que é na formação do caráter de nós, seres humanos. Então nós temos aqui, pessoal, o primeiro pilar é o pilar da sinceridade. Nós temos o segundo, é o pilar do respeito. Nós temos aqui o terceiro, pilar da responsabilidade. Temos aqui o pilar do senso de justiça. Temos o pilar zelo. E o sexto e último pilar, que é o pilar da cidadania. E nós iremos estar agora apresentando cada um desses pilares de forma detalhada. Vamos lá? Primeiro pilar, então o que nós podemos observar, pessoal, que o primeiro pilar é o pilar da sinceridade. O pilar da sinceridade, ele vem representado aqui na cor azul, Por que a cor azul? O azul acalma, e traz clareza mental, produz tranquilidade, ternura e segurança. E aqui nós temos aqui as regras do pilar da sinceridade. Primeira regra é: seja honesto, não engane, não fraude, não roube, seja confiável e faça mesmo o que disse que iria fazer. E o último aqui, tenha coragem para fazer o que é certo. Então aí é o pilar da sinceridade. As regras foram aqui apresentadas. Aí nós temos aqui um resumo do pilar, da sinceridade, que diz assim: ter sinceridade é manter a honestidade, a coerência e a transparência com princípios fundamentais nas relações com as pessoas, é assegurar que os interesses da escola sejam preservados, garantindo uma relação de confiança entre funcionários, alunos, pais e comunidade. Então está o resumo do pilar da sinceridade. Vamos dar sequência, passando para o próximo pilar. Nós temos aqui o pilar, de número 2, que é o pilar do respeito. O pilar do respeito, pessoal, está vindo representado aqui na cor amarela, O amarelo reluz e ilumina, corresponde ao conhecimento e à sabedoria. E nós temos também as regras que regem o pilar do respeito, que diz assim: seja tolerante às diferenças, que nós temos que tolerar as diferenças, considere o sentimento dos outros,
não ameace, não agrida ou machuque ninguém. Lide tranquilamente com a raiva, insultos ou desacordos. Então, o pilar da sabedoria nos mostra aí do respeito, né? Nos falando sobre a sabedoria, que nós temos que ter sabedoria para saber lidar com as diversas situações que nós podemos nos deparar. E aqui nós temos o resumo, né, do pilar do respeito, que é: respeito é o apreço ou sentido do valor e excelência de uma pessoa. Qualidade pessoal, talento ou manifestação pessoal. Em certos aspectos, o respeito manifesta-se como um tipo de ética ou princípio, tal como no ditado popular que diz: ter respeito pelos outros. Essa é a ética da reciprocidade. Então, devemos ser recíprocos. Assim como nós queremos respeito das pessoas, nós também temos que nos dar respeito. Tem que ser algo recíproco, né? Você dá, também você recebe. E nós vamos dar sequência aí, né, no nosso terceiro pilar, que é o pilar da responsabilidade. O pilar da responsabilidade está vindo representado aqui na cor verde. A cor verde é a cor que representa o equilíbrio, a serenidade, nos conecta com a natureza, acalma tanto física quanto mentalmente. É a cor que menos fadiga os olhos, que menos cansa os olhos. É responsável quem pode responder pelos seus atos. Então nós temos que entender que temos que ser responsáveis pelos atos que praticamos. Temos que ter responsabilidade sobre eles. E as regras do pilar da responsabilidade são as seguintes: faça o que deve fazer, persista, continue tentando, faça sempre o melhor que puder. E por último aqui, seja responsável por suas escolhas. Então, aqui diz que nós temos que ter responsabilidade pelas escolhas que nós fazemos, que nós temos que ser responsável por essas escolhas feitas por cada um de nós. Vamos dar continuidade. Temos aqui o quarto pilar, né? O quarto pilar é o pilar do senso de justiça. Está vindo aqui representado, pessoal, na cor laranja, né? Esse é um dos pilares mais difíceis do caráter de ser desenvolvido, né? O senso de justiça é um dos mais difíceis pilares do caráter, pois está na essência dos valores éticos. Justiça é a virtude e está de acordo com o que é direito, com o que é justo. É o reconhecimento do mérito, da qualidade de alguém ou de algo. É o poder de fazer valer o direito de cada um. Então esse é um dos pilares do caráter mais difícil de ser desenvolvido. E nós temos aqui as regras de ouro, que, né, tem uma frase aqui de Confúcio, que diz assim: Confúcio é um pensador, diz assim, não faça aos outros aquilo que você não deseja que ele faça. Então nós não devemos fazer ao outro aquilo que nós também não gostaríamos que fizesse conosco. Então nós temos que, né, fazer ao outro o bem, porque se nós queremos receber o bem, vamos fazer o bem também ao outro. Aqui tem também uma passagem na Bíblia de Jesus dizendo assim: ama a teu próximo como a ti mesmo. Então aqui Jesus também, né, Jesus lá da Bíblia diz que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Então se nós amamos a nossa vida, nós também consequentemente temos que expressar esse amor para com o nosso próximo, seja um próximo que esteja ao seu lado, mesmo sendo aquele próximo que está distante, né? Mas nós temos que ter, né, ser justo com essas pessoas. Vamos para o quinto pilar. Nós temos aqui, pessoal, o quinto pilar. Esse quinto pilar representa o pilar do zelo, e ele vem representado aqui na cor vermelha, né? O vermelho é a cor da paixão, conquista, requinte e liderança. E aqui nós temos também as regras do pilar do zelo, que diz assim: seja amável, gentil, bondoso, seja também compassivo e demonstre. Expresse gratidão. Nós temos que ser grato primeiramente a Deus, grato aos nossos pais, aos nossos familiares, aos nossos professores. Gratidão é algo que nós temos que ter sempre conosco, pessoal. E também perdoe os outros. E por último, ajude as pessoas que precisam de você. Então esse é o pilar do zelo. E aqui nós temos o resumo, né, do pilar do zelo, que diz assim:
zelo é cuidar com o máximo interesse. Neste sentido, cuidar é mais que um ato, é uma atitude de responsabilidade e envolvimento afetivo com algo ou alguém. É um sentimento nobre e demonstra uma evolução do espírito, pois cultiva uma maneira amorosa e cuidadosa de tratar o mundo, as pessoas e a natureza. Então nós temos que zelar, cuidar da natureza, cuidar da nossa família, zelar pelo patrimônio público, zelar pela nossa escola, zelar pela nossa comunidade. Então esse foi o nosso quinto pilar, que é o pilar do zelo. E nós iremos agora para o sexto e último pilar. O sexto pilar, pessoal, é o pilar da cidadania. Então vamos ver aqui, né? Ela está representada aqui na cor roxa, e nós vamos aqui ver que a cidadania é entendida como o acesso aos bens materiais e culturais produzidos pela sociedade. Significa também o exercício pleno dos direitos e deveres previstos pela Constituição da República. Caracteriza-se pela participação consciente dos cidadãos nas decisões e uma obediência consciente às normas democraticamente estabelecidas. Participação consciente e esclarecida é o núcleo central, né, do pilar da cidadania. Então nós temos que, né, participar do processo, seja no momento que estamos exercendo a nossa cidadania, através do nosso voto, escolhendo os nossos representantes, todos eles, da esfera municipal até a esfera federal, que é a presidência da República. E nós temos que saber que tem as regras também que regem o pilar da cidadania, que são as seguintes: faça a sua parte para melhorar a sua escola e sua comunidade. Coopere, seja cooperativo, né? Mantenha-se bem informado e vote, né? Vote, exerça o direito do voto, vá lá democraticamente e exerça a sua cidadania e seja um bom vizinho. Então esse daqui é o sexto e último pilar, que é o pilar da cidadania, que nós temos que desenvolver, né? A questão da boa vizinhança, né? Quase que não sai a palavra boa vizinhança. Então aqui, pessoal, foram apresentados os 6 pilares, né, do caráter, que vocês possam fazer ou assistir o vídeo atentamente, e assim nós estamos chegando, né, ao final de mais uma aula. Fique com Deus e até a nossa próxima aula do componente curricular Projeto de Vida. Fique todos com Deus e tenha um ótimo dia.